Dando continuidade aqui com o dimensionamento do estabilizador vertical a partir do horizontal. Vamos usar os mesmos scripts ali de dimensionamento do estabilizador horizontal e utilizar os conhecimentos aqui do nosso dimensionamento, das nossas análises, das contribuições de cada componente da aeronave à estabilidade lateral-direcional. Então aqui a gente começa com as entradas, SW, RW e as demais referentes à área, ou referentes à asa. Em seguida temos valores referentes à primeira seção da asa, ou seja, o primeiro trapézio, primeiro afilamento, corda na raiz, afilamento da primeira seção, ou seja, se eu multiplicar a corda na raiz da primeira seção pelo afilamento da primeira seção, eu vou ter a corda na ponta da primeira seção ou a corda no meio da asa. Envergadura, meia envergadura da primeira seção, meia, tá? BW da primeira seção da asa, dividido por 2. Então, a envergadura da primeira seção é dividido por 2, meia envergadura. Offset da primeira seção na corda na raiz, a distância do eixo X até a corda, ou seja, é zero. A corda na raiz começa ali na posição 0 no eixo X. E offset na ponta da primeira seção, ou seja, a distância do eixo X até a localização do bordo de ataque da ponta é 0,01 metros ou 10 centímetros. E aí nós temos os valores para a segunda seção, afilamento referente à segunda seção da A, segundo trapézio, ou seja, a corda no meio vezes esse valor aqui. Essa corda no meio é a corda na ponta da primeira seção. Essa corda na ponta da primeira seção vezes esse afilamento aqui vai dar a corda na ponta da segunda seção. Ou seja, a corda na raiz da segunda seção é a corda na ponta da primeira seção da asa. Meia envergadura da segunda seção. Esse underline 2 que tem aqui nos dois está dizendo que é a meia envergadura da segunda e da primeira e segunda seção. E offset na ponta da segunda seção, ou seja, a ponta da asa mesmo. Considerando que essa asa tivesse aqui 2 afilamentos, só que não tinha mais. Coloquei 2 aqui para simplificar. Parâmetros de design, coeficiente angular do Epler 169, o aerofólio que vai estar ali no estabilizador horizontal e vertical, eficiência estabilizador horizontal e rendimento estabilizador horizontal, ambos em 0.9. Vou executar o script. Acabei esquecendo de executar antes de começar a gravar aqui. Então, o que nós já vemos são os mesmos parâmetros que utilizamos para dimensionar o estabilizador horizontal. A partir do ZSH, temos os parâmetros referentes à estabilidade lateral-direcional. Os dois capas aqui, estimados ali conforme Phillips, para a utilidade que a gente está trabalhando. Quando carrega aqui, depois nós temos os parâmetros referentes ao estabilizador vertical. Todos eles nós já vimos. Vamos fazer aqui um dimensionamento. Vai ser rápido. Disable Synchronous Scrolling. Aqui, para não ficar dando os bugs aqui no chat. Vamos para o dimensionamento de empenagem. Está dividido aqui. Começando pelo dimensionamento estabilizador horizontal. Não tem segredo, é o mesmo dimensionamento anterior. Vamos olhar aqui para os parâmetros. Acho que dá para a gente reduzir um pouco essa envergadura do estabilizador horizontal. Essa área, na verdade. Vou colocar em 0.7. Opa. 0.7. Peraí. 0.21 para 0.168. 0.633 aí. Essa área tá legal. Corda na raiz, na ponta também são boas. Suas duas distâncias, uma referente ao centro de gravidade na posição traseira dele. Depois o acréscimo de carga aumenta. Esse comprimento de tubo de cauda aqui. Não é comprimento, perdão. Distância do centro aerodinâmico do estabilizador horizontal até o centro de gravidade. Então, se você coloca mais carga, o centro de gravidade vai se deslocar para frente. Como o LH mínimo e o LH, existe um aumento de LH mínimo para LH máximo. O volume referente
referente a esses braços de momento aqui também vai aumentar, lembra que eles são diretamente proporcionais. A gente já observa uma trimagem em 3 graus, graficamente, pode estar vendo bem aqui. Vou abrir mais aqui o gráfico. Vou considerar que seja o limite traseiro esse ponto aqui. Não é o limite traseiro, eu coloquei lá na aula de estabilizador horizontal. Não é o limite traseiro propriamente dito ainda. A gente vai ver que existem outras, talvez chegue a ver por aqui. Mas o limite traseiro vai estar dependendo aí do quanto você consegue jogar o centro de gravidade para trás e manter o controle ali da aeronave. Quanto que vai precisar de deflexão no profundor. Bons exemplos disso daí são os exemplos do 4.4 alguma coisa do Phillips. Dá pra gente ter uma noção. É uma função da velocidade, deslocamento do centro de gravidade e deflexão do profundor. Então, temos a estimativa do comprimento do tubo de cauda, 1.2 metros. Mas isso daqui não é um valor definitivo, é uma estimativa bem bruta. E o ideal é sempre estar tentando reduzir ao máximo esse valor. E, obviamente, para você reduzir o comprimento do tubo de cauda, você tem que reduzir LH. Para reduzir LH, você tem que aumentar a área. Então, se eu colocar 0.75 aqui de envergadura, a gente vai estar aumentando a área e vai estar podendo reduzir aqui o nosso comprimento do braço. E aí a gente fica aqui com 1 metro de tubo de cauda, que é o ideal. Se você conseguir estimar aqui 1 metro de tubo de cauda, deixa esse BAK aqui em 0.75. Existe todo um trade-off, chegar ali com as estruturas, começar a conversar com eles, ver como é que dá para, se essa equação aqui de cálculo de comprimento de tubo de cauda é válida. A gente já estima aqui, se você deixar em 1 metro já está bem tranquilo, acho que dá até para aumentar um pouquinho mais. Não, se aumentar um pouco já vai para 1.05, aí já pode ser arredondado para cima em 1.1. Então vamos aqui para o teto, inclinação desse tubo de cauda. Está com 0.2 metros, se a gente ajustar aqui. Lembra que esse teto também vai estar variando com L. Tem uma relação ali de triângulos, de cosseno e seno, se não me engano, que fazem com que o θ do tubo de cauda esteja em função aqui do L, do LH. Então, se a gente ajustar a envergadura, a gente altera a L e altera a θ. Vou botar aqui por 0.75. Então, dando prosseguimento, temos incidência da água, está em 3 graus. Algumas leituras aqui que eu fiz do Miranda, se não me engano, recentemente, ou se foi, não sei se foi no Phillips, mas em alguma das biografias recomenda que esse ângulo aqui tem que estar próximo de zero. Só que se tu coloca isso aqui mais próximo de zero, tem uma compensação a menos ali na estabilidade, você vai ter que fazer um jogo a mais tem que variar um pouco mais os parâmetros de BH e ARH para poder estar estabilizando o avião. Pode ser que você tenha que aumentar um pouco mais a área. Não é muito interessante nesse momento. Melhor compensar com os 3 graus de incidência aqui. Mas para poder fazer a escolha certa, teria que fazer uma comparação em termos de arrasto. O quanto de arrasto que você está ganhando ao reduzir a tua incidência aqui na asa para zero. Vamos fazer uma redução aqui. Então, alfa 0,9. Agora, o mínimo dele é zero. A gente decide, queremos ter zero de incidência. Colocamos zero de incidência. Alfa de trimagem. Pro EFT. Esse aqui que é a nossa referência. Esse cara tem que ser positivo. Tem que estar em 3 graus aqui. Está com menos 13 graus. Como que a gente corrige isso? Só sobrou uma coisa aqui. Aumentar a envergadura. Inicialmente, sobrou uma coisa. Então, envergadura. Ou seja, aumentamos a área. Vamos ver o que vai acontecer com esse alfa trem aqui. Menos 13, deixa eu ver aqui se não está bugado. Menos 34696. Então, o BH está entrando aqui na função. Vamos revisar aqui. Você pode ir direto para a função, botando direito Open. E entender por que a envergadura do horizontal não está afetando. Então, você quer saber o efeito que alguma variável está tendo ali nas equações, você precisa primeiro saber onde é que está a equação que essa variável está sendo usada. Então, temos aqui envergadura. Foi o que a gente ajustou ali no que a gente fez.
Envergadura entra aqui no cálculo da área. A área entra no cálculo do LH mínimo. Nesse momento. LH mínimo entra no cálculo do... Ele já entra direto no vetor referente ao LH. Por algum motivo não está sendo alterado. LH mínimo, vem o cálculo do VH mínimo, e o VH mínimo auxiliar. De fato ele não vai estar dependendo aqui. Não, alguma coisa errada. Por que tem alguma coisa errada? Porque eu fiz o ajuste, eu não sei se eu deixei passar da envergadura, mas ela tem que afetar aqui o LH mínimo. E o Tá, se ela afetou o LH mínimo, afeta o LTC. E vamos ver se afeta o CM0H. Tá aqui, ó. Então, CM0H e CM-alfa-H dependem do volume de cauda. Então, se ambos dependem do volume de cauda, e ambos entram no cálculo do CM0 que entra no alfa-trim aqui, trim aft e o force, isso significa que eles dependem diretamente do LH. Só que CM0 e CM-alfa aqui são divididos entre si. Então, vamos olhar aqui para o CM0H e para o CM-alfa-H e dividi-los. CM0H por CM-alfa-H, cancela VH com VH, cancela ETH com ETH. Eu estou olhando para essa equação aqui, tá? Também esqueci de marcar. Estou olhando CM0H dividido por CM-alfa-H. Quando a gente divide um por outro, cancela VH, cancela ETH, cancela CL-alfa-H, sobramos os termos da incidência. Temos aqui um termo de incidência, incidência, downwash nulo e gradiente de downwash. Então a trimagem está praticamente dependente desses parâmetros. Então eles se cancelam aqui esse primeiro termo e a gente fica dependendo só dos demais. Então é aí que se dá a relação. Então não é de se esperar matematicamente que haverá um efeito ali da alteração da envergadura. Vou voltar para cá. Então, onde é que estava? Acabei deixando requisito. Pronto. Vamos voltar aqui. A gente estava alterando BH e viu o motivo pelo qual não tá afetando ali diretamente a nossa trimagem. Vamos alterar aqui a razão de aspecto.